Ela caiu numa cilada do único parente vivo, o seu neto. Ela teve que tomar medidas extremas para não passar o resto da vida no asilo. Guilhermina Streustres é uma idosa querida por todos. Ela mora sozinha numa casa grande, mas nem sempre os corredores da casa foram assim tão vazios antes. Seu marido e filha preenchem os cômodos do lar. Ela teve um bom casamento. Seu marido era 18 anos mais velho do que ela e apesar dele ter vivido muito, já tinha ido primeiro, e a morte dele foi de causas naturais. Antes de seu marido descansar, sua filha já tinha casado e mudado para uma cidade bem distante. Depois de uns anos veio o único neto chamado Charles, o qual Dona Guilhermina teve muito contato quando ele era criança, mas que depois perdeu a afinidade com o neto pela distância. Ela já estava com 85 anos, mas era uma mulher vaidosa e que sempre cuidava da aparência. Ela era questionada pelas amigas porque não mudava da grande casa que morava, pois poderia vender e comprar algo bem pequeno e gastar o dinheiro viajando pelo mundo. Ela dizia que estava sozinha, que infelizmente sua filha tinha falecido num acidente de carro, apenas o neto estava vivo e ele já era adulto e não mandava notícias. E a casa é a única lembrança de uma família que ela tinha e isso a mantém feliz. Ela disse: "Eu olho para a poltrona e vejo meu marido sentado lá tomando chá. Eu entro no quarto da minha filha e vejo ela lendo livros. Não estou pronta para me livrar dessas memórias." Apesar da casa grande, a aposentadoria dela era o suficiente para pagar diaristas que limpavam a casa e ajudavam na cozinha. No geral, a vida de Dona Guilhermina era boa, não havia muita preocupação. Um dia, quando ela estava em casa, recebeu uma mensagem no celular que mudaria sua vida por completo. Era seu único neto Charles que havia entrado em contato. Ele disse que estava com saudades e que sentia muito por não ter contato com a avó e queria muito poder visitar Dona Guilhermina. Ela ficou feliz com a mensagem e por um segundo ficou imaginando que o neto estava casado e tinha família e seria bom ver uma agitação nos corredores da mansão novamente. Ela respondeu que ele poderia vir e perguntou quantas pessoas viriam com ele. Charles disse que era divorciado e que não tinha filhos, por isso iria sozinho. Ela não gostou muito de saber que o neto não tinha família, mas não podia fazer nada, apenas aceitar, afinal, qual avó solitária não queria ver seu único neto? Isso dá boas conversas com xícaras de chá. Charles chegou numa segunda-feira à tarde, e foi muita alegria para Guilhermina ver seu neto, e em algum momento ela até se emocionou, pois ele lembra muito sua filha. Charles ficou muito feliz em ver a avó e eles conversaram bastante. Apesar da alegria, ela não tinha noção que estava recebendo o próprio inimigo em casa e pior de sangue. Por favor, assista ao vídeo até o final. É bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo, me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. Guilhermina gostou muito de ter o neto com ela, mas achou muito estranho que ele andava por toda a casa e vivia falando ao telefone. Ela achava que as ligações eram sobre seu trabalho. Em alguns momentos ela viu ele tirar fotos da casa e mandar para alguém, mas ela não desconfiava de nada e seguia sua vida numa boa. Num domingo à tarde ele disse que iria fazer um chá para ela antes dele ir embora. Era como forma de gratidão. Guilhermina adorou a ideia do chá e não via a hora de tomar com o neto. Eles começaram a tomar o chá e conversar bastante, mas aí algo muito estranho aconteceu. Guilhermina adormeceu e quando acordou viu que não estava no seu quarto, nem o cheiro era o mesmo, parecia que era um quarto de hospital. Ela pensou que tinha passado mal e que o neto havia levado ela a uma emergência. Mas onde ele estava? Ela ainda estava muito tonta e com dores no corpo e cabeça e decidiu descansar mais um pouco até procurar alguém. Quando acordou foi atrás de uma enfermeira e ao sair encontrou uma. Ela perguntou à mulher que lugar era aquele e ela disse que era um asilo. Dona Guilhermina sentiu uma pontada no coração. Como assim um asilo? Ela pensou. Aos poucos ela foi juntando o quebra-cabeças. Seu neto não tinha vindo visitar e sim resgatar seu direito de herança da mansão e vender. Imediatamente ela ligou para seu advogado e explicou tudo o que estava acontecendo. Ele perguntou o que faria com o neto dela. Ela disse que ele cometeu um crime grave, pois adoptou e a deixou à força num asilo e queria roubar sua casa, pois ainda estava viva. Sendo assim, ele era um ladrão e era preciso chamar a polícia. Ela ligou para o pai de Charles e ele disse que não tinha mais contato com o filho, que ele havia se tornado uma pessoa ruim e que só se metia em confusão e que provavelmente estava muito endividado e vivia pedindo dinheiro emprestado. O advogado resgatou Dona Guilhermina do asilo. Foi uma tarefa muito difícil.
mas depois de explicar tudo, o lugar para não ser processado judicialmente liberou Guilhermina e ela saiu para sua casa. Quando chegou, a casa estava fechada, mas a polícia já estava à procura de Charles. Ele foi localizado em um hotel próximo da residência, e estava com as chaves e escritura da mansão. Ele já estava dando entrada nos papéis da herança, alegando que Guilhermina estava com demência e que falava coisas sem sentido. Os policiais prenderam Charles e ele, condenado, ficaria anos preso. As autoridades também proibiram ele se chegar perto da avó. Ela não quis nem ver o neto de tanta raiva que estava sentindo. Ela conseguiu voltar para casa e se sentiu aliviada de ter escapado dessa. Foi por pouco. Foi neste momento que ela lembrou da conversa com as amigas e fez o que elas disseram. Guilhermina vendeu a mansão, comprou um pequeno apartamento em outro estado e planejou viagens para conhecer o mundo. Ela sentiu que seu tempo na mansão havia acabado. Ela começou a viver uma outra fase de sua vida. Era uma pena que não tinha mais ninguém, mas este é o momento que uma frase popular faz sentido. Melhor só do que mal acompanhado. Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista a estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.